Queria agora referir-me, e cumprimentando todas as intervenções feitas acerca da Associação Chão dos Bichos. Depois, em relação a esta resposta, o Sr. Vereador Nuno Botelho vai também dar algumas informações, já a seguir, e dizer o seguinte, e responder a algumas questões concretas que ele está mais informado para o fazer, mas queria dizer-vos o seguinte. Há duas questões que não vale a pena nem discutirmos. Uma é que o trabalho que é feito pela Associação Chão dos Bichos é muito meritório e corresponde a uma necessidade da comunidade. Não é uma necessidade só das pessoas que lá fazem voluntariado, é da comunidade. E o outro ponto que também aceito de bom grado é que nós temos ainda insuficiências no trabalho do município em relação ao que gostaríamos já de fazer nesta área da saúde animal e do trabalho, designadamente do canil. Portanto, quanto a isso, estamos de acordo. Depois, quero dizer-vos o seguinte, nós fizemos um progresso assinalável neste mandato, o Sr. Vereador naturalmente depois poderá precisar, no funcionamento do nosso canil, isto é, ele continua num ponto que consideramos insuficiente, mas muitíssimo diferente daquele que existia no início do mandato. Foram feitas obras no canil que deram outra dignidade ao alojamento dos animais que ali estão. Foram criadas as condições para nunca faltarem alimentos para os animais, produtos de higiene que não existiam quando chegámos no início deste mandato, nem alimentos em condições de serem acondicionados, nem produtos de higiene, e um conjunto de outras condições materiais que, não sendo as perfeitas, são hoje bastante diferentes daquelas que encontramos no início do mandato. Tem sido feito um grande esforço para fomentar a adoção de animais, tem-se feito várias campanhas, por exemplo, no Caracol Saloio e noutras festividades onde muita gente se desloca a Loures, e eu julgo que esse ponto também deve ser valorizado. Dito isto, o canil e o nosso serviço têm carências. Por exemplo, não tem resposta para felídeos, como aqui foi dito, e é verdade. Nós estamos a desenvolver um projeto nesse sentido, mas não posso dizer que esteja para o imediato para a resolução desse problema. Portanto, é uma crítica e um reparo que aceitamos, porque é verdadeiro e não estamos neste momento a cumprir essa obrigação de também termos a resposta para os gatos. Depois, nós temos vindo a trabalhar com a Associação Chão dos Bichos. Eu devo dizer que não me parece o mais correto qualificar a nossa relação com a Chão dos Bichos como uma ausência de cooperação. Muito pelo contrário. Podemos dizer que é possível aprofundar essa cooperação. Sim, senhor. Mas a ausência não existe. O Sr. Vereador depois dará mais algumas informações, mas nós, justiça seja feita também, nós reagimos com enorme rapidez e disponibilidade à situação difícil que se criou com o incêndio em 2015 e conseguimos, em tempo recorde para uma entidade pública, se posso dizer assim, poucos meses depois, ter encontrado um terreno e disponibilizado esse terreno, passando a sua posse para a associação. Nessa altura, a associação aceitou esse terreno porque, na sua avaliação, ele era suficiente para os animais que tinha na altura. E, portanto, quer dizer, o terreno que encontramos foi apresentado à Associação, quer dizer, nós não obrigámos a Associação a ficar com aquele terreno. A Associação fez a sua avaliação e, naquela altura, naquele momento, seria adequado para a sua atividade. Devo também dizer, certamente vão entender o que eu vou dizer agora, que nós, conhecendo as condições em que se está no terreno da Morteira, o Sr. Vereador Tiago Matias já lá se deslocou, conhece essas condições, nada fizemos que pudesse prejudicar a continuação da atividade da Associação. Não sei se me faço entender em relação a esta matéria, portanto, não temos nenhum interesse em acrescentar problemas aos problemas que já existem. Quanto ao terreno e às suas condicionantes, há uma questão que foi logo colocada desde o início e que foi aceita, ficou na escritura, que é a necessidade de criar barreiras sonoras. Porque para uma infraestrutura deste tipo, nós temos que gerir duas situações. Ela não pode ficar no fim do mundo
porque é muito difícil depois de criar as infraestruturas, mas também não pode estar num centro altamente povoado, porque isso também depois cria dificuldades com a vizinhança, dado que é uma infraestrutura que tem um ruído normal pela existência de um conjunto elevado de animais. E, portanto, essa questão foi colocada logo de início e compreendida na altura pela Associação. Mais recentemente, o Sr. Vereador Tiago Matias também esteve com a Associação, debatendo a questão que já foi colocada em relação ao saneamento, que é muito importante também, é indispensável, e oferecendo também o auxílio da Câmara para abrir condições para esse saneamento se fazer. Eu penso que há aqui uma série de matérias em que nós iremos conversar. Eu encontrei a Sra. Dona Ana Sousa numa iniciativa de uma empresa aqui, não sei se alguns dos que aqui estão também estavam lá, de uma empresa aqui, numa corrida de uma empresa aqui de Loures, e ela deu-me conta de que havia problemas complicados neste momento e fui eu próprio até que sugeri que pedissem a reunião para que pudéssemos conversar sobre eles, e é isso que vamos fazer no dia que já foi aqui referido. E, portanto, nós cá estamos para conversar e procurar encontrar soluções. Agora também vos vou dizer uma coisa com toda a frontalidade e verdade. Nós não podemos, e nem pode ser essa a vossa expectativa, vir a suportar tudo o que a Associação precisa para a construção de uma infraestrutura destas. Porque isso não acontece nem com esta Associação, nem com nenhuma outra de qualquer outra área. Compreendam isso. E se alguém vos anda a dizer que essa deve ser a responsabilidade da Câmara, anda-vos a enganar. Portanto, disponíveis para avançar na colaboração mais do que fizemos até agora e para ser um apoio para a resolução dos problemas, para encontrar soluções, para falar com outras entidades e também encontrar com elas soluções. Mas não vos quero criar a expectativa que no dia 13, penso que é no dia 13, que vão sair de lá com os problemas todos resolvidos. A associação é uma associação, tem também a sua responsabilidade, a sua estrutura, e como todas as associações em qualquer área, tem que ter capacidade própria, que deve ser apoiada em condições de viabilizar os objetivos que tem. E é isso que vos quero dizer com toda a seriedade e com toda a verdade. Nessa reunião falaremos dos vários aspectos que estão em cima da mesa e vamos tentar encontrar soluções. Nós não queremos de maneira nenhuma que a Associação deixe de fazer o trabalho que está a fazer, porque isso agravaria ainda mais as dificuldades que decorrem das insuficiências do nosso próprio trabalho. E agora, o Sr. Vereador Nuno Botelho.